Cheguem mais perto, silenciem um pouco a vida lá fora. Existem sabedorias antigas que o tempo costura em forma de história. Histórias sobre as grandes forças que guiam a gente, sabe? Sobre o peso de uma palavra e o eco que ela deixa para sempre. Hoje, a gente vai ouvir o que a mais antiga de todas as testemunhas tem para nos contar. Prestem bem atenção nisso. Isso aqui não é uma negociação, não é um acordo, é a lei do mundo. É o jeito que as coisas funcionam. Uma verdade que está cravada na terra, tão funda quanto as raízes de uma árvore que viu o mundo nascer. É esse pacto que segura tudo de pé. E é ele que vai guiar a nossa história. Muito antes da primeira aldeia, antes de qualquer um de nós, Iroko já estava lá. Mas não pensem que ele é só uma árvore. Não, ele é a própria memória do mundo. É o tempo, vivo, em forma de madeira e folhas. Suas raízes não buscam só água, não. Elas buscam a verdade de tudo e a verdade de cada promessa feita. A força dele era imensa, carregada de tanta eternidade que a mente de uma pessoa simplesmente não aguentava. Por isso o povo chegava de costas. Não era medo como se tem de um rei, sabe? Era reverência, era o respeito de quem sabe que é passageiro diante daquilo que é eterno. Agora, tentem imaginar a tristeza, a dor de uma aldeia onde não se ouve mais riso de criança. Um silêncio pesado. O futuro parecia estar secando, morrendo antes de nascer. E nesse desespero todo, só existia um lugar para onde olhar. Uma única esperança. E lá foram elas. De costas para a árvore do tempo, elas abriram a alma. Prometeram o melhor que tinham. O fruto do seu trabalho, da sua colheita. Mas, e Olurumbi? O marido dela era um artista da madeira. Ele não tinha grãos para oferecer. E no auge da fé e da dor, ela prometeu o bem mais precioso que poderia existir. O fruto que ela ainda nem tinha. A vida do seu primeiro filho. E Iroko, o tempo, que vê tudo, ouviu. E ele cumpriu sua parte. Aquele silêncio da aldeia foi rasgado pelo choro de bebês. A vida voltou a brotar por todo lado. A alegria era uma coisa de não caber no peito. Mas para cada bênção recebida, uma promessa esperava pacientemente. Chegou o dia de agradecer, de fechar o ciclo. As mães, com o coração cheio de gratidão, levaram suas oferendas. Mas Olorumbi, quando ela olhou para o rostinho do seu filho, o amor de mãe foi uma força tão grande, tão avassaladora, que falou mais alto que a palavra dada ao sagrado. O coração dela não deixou, ela ficou. E uma promessa sagrada foi quebrada. Os anos correram, né? As crianças cresceram. Mas para Iroko, o que são os anos? Ele é o próprio tempo. A promessa de Olurumbi não se perdeu no vento, não. Pelo contrário, ela fincou raízes na memória da terra. E ficou lá, quieta, paciente, só esperando a hora de ser cobrada. E é para que essas verdades não se percam que a gente continua contando essas histórias. O canal Lenda dos Orixás existe para isso, para manter essas raízes de sabedoria bem vivas. E para que essa conexão com o sagrado continue forte por aí, se inscreva no canal, deixa um like, ajuda a gente a manter essa corrente viva. E a espera acabou. Num dia comum, no meio da estrada, o sagrado se materializou na frente dela. Não veio com trovão, nem com vento. Veio com a calma poderosa de uma árvore que ninguém move do lugar. O tempo em pessoa veio cobrar o que era seu por direito de promessa. A voz de Iroko não tinha raiva, tinha o peso do tempo. Era a voz da verdade, só constatando um fato. A balança do mundo estava torta, e a palavra de uma pessoa tem o poder de entortar essa balança. E de endireitá-la também. Entendam, não era um castigo por vingança, era a consequência. Era a lei se cumprindo. Já que ela se apegou tanto àquilo que prometeu, ela mesma passaria a fazer parte da testemunha da sua promessa. Ficaria ali para sempre, junto a Iroko, cantando a história da palavra que não foi honrada. O marido de Olurumbi sentia uma falta, uma angústia. Um dia, passando perto da árvore sagrada, ele ouviu um canto. Mas não era um canto qualquer. Era um lamento. Uma melodia tão triste que a alma dele reconheceu na hora. Era a voz dela. Com o coração apertado, mas cheio de sabedoria, ele entendeu tudo. E ele não tentou enganar o tempo, não. Ele usou o seu dom. Pegou um pedaço da própria madeira de Iroko e fez o que sabia de melhor. Entalhou a imagem perfeita do filho, banhou em reza, vestiu com amor. Não era um truque, era uma outra forma de oferenda, a da arte, a da devoção. Iroko viu aquilo e se agradou.
O espírito da árvore não queria o medo da criança, não queria o sofrimento, queria a honra da promessa. E o que ele recebeu foi ainda melhor. Uma criança eterna, feita da essência dele mesmo, que olhava para ele sem medo nenhum e sorria. Era a oferenda perfeita. E assim, a dívida foi paga. O equilíbrio foi restaurado, não pela força, mas pela sabedoria do coração e pela beleza das mãos. A promessa foi cumprida de um jeito ainda mais bonito. E Oloron, finalmente livre, pôde voltar para casa, para sua família. Essa lenda, então, nos ensina sobre o ciclo da fé. A palavra que a gente dá é uma semente que a gente planta na terra do sagrado. A bênção que a gente recebe é o fruto. E honrar a promessa é devolver esse fruto para a terra, para garantir que o mundo continue girando em equilíbrio. Simples assim. Histórias como essa atravessaram um mar no coração dos nossos ancestrais. E aqui, no Brasil, elas criaram raízes muito, muito fundas. Elas nos ensinaram que a palavra tem peso, que compromisso é coisa séria, é sagrado. E essa sabedoria virou parte do que a gente é, da nossa força. E essa sabedoria continua viva e sendo compartilhada graças ao apoio da Tenda dos Búzios, que é o canal de jogo de búzios mais querido do Brasil. Eles mantêm essa chama acesa, com lives todo dia e consultas que conectam a gente com o sagrado. E a história termina, mas deixa essa reflexão pra gente, né? Se o próprio tempo está sempre olhando, sempre ouvindo, quais das nossas palavras, hoje, estão criando as raízes do nosso futuro? O que a gente anda prometendo para a eternidade? Pensem nisso. Cheguem mais perto, silenciem um pouco a vida lá fora. Existem sabedorias antigas que o tempo costura em forma de história. Histórias sobre as grandes forças que guiam a gente, sabe? Sobre o peso de uma palavra e o eco que ela deixa para sempre. Hoje, a gente vai ouvir o que a mais antiga de todas as testemunhas tem para nos contar. Prestem bem atenção nisso. Isso aqui não é uma negociação, não é um acordo, é a lei do mundo. É o jeito que as coisas funcionam. Uma verdade que está cravada na terra, tão funda quanto as raízes de uma árvore que viu o mundo nascer. É esse pacto que segura tudo de pé. E é ele que vai guiar a nossa história. Muito antes da primeira aldeia, antes de qualquer um de nós, Iroco já estava lá. Mas não pensem que ele é só uma árvore. Não, ele é a própria memória do mundo. É o tempo, vivo, em forma de madeira e folhas. Suas raízes não buscam só água, não. Elas buscam a verdade de tudo e a verdade de cada promessa feita. A força dele era imensa, carregada de tanta eternidade que a mente de uma pessoa simplesmente não aguentava. Por isso o povo chegava de costas. Não era medo como se tem de um rei, sabe? Era reverência, era o respeito de quem sabe que é passageiro diante daquilo que é eterno. Agora, tentem imaginar a tristeza, a dor de uma aldeia onde não se ouve mais riso de criança. Um silêncio pesado. O futuro parecia estar secando, morrendo antes de nascer. E nesse desespero todo, só existia um lugar para onde olhar. Uma única esperança. E lá foram elas. De costas para a árvore do tempo, elas abriram a alma. Prometeram o melhor que tinham. O fruto do seu trabalho, da sua colheita. Mas, e Olurumbi? O marido dela era um artista da madeira. Ele não tinha grãos para oferecer. E no auge da fé e da dor, ela prometeu o bem mais precioso que poderia existir. O fruto que ela ainda nem tinha. A vida do seu primeiro filho. E Iroco, o tempo, que vê tudo, ouviu. E ele cumpriu sua parte. Aquele silêncio da aldeia foi rasgado pelo choro de bebês. A vida voltou a brotar por todo lado. A alegria era uma coisa de não caber no peito. Mas para cada bênção recebida, uma promessa esperava pacientemente. Chegou o dia de agradecer, de fechar o ciclo. As mães, com o coração cheio de gratidão, levaram suas oferendas. Mas Olorumbi, Olorumbi, quando ela olhou para o rostinho do seu filho, o amor de mãe foi uma força tão grande, tão avassaladora, que falou mais alto que a palavra dada ao sagrado. O coração dela não deixou, ela ficou. E uma promessa sagrada foi quebrada. Os anos correram, né? As crianças cresceram. Mas para Iroco, o que são os anos? Ele é o próprio tempo. A promessa de Olurumbi não se perdeu no vento, não. Pelo contrário, ela fincou raízes na memória da terra. E ficou lá, quieta, paciente, só esperando a hora de ser cobrada. E é para que essas verdades não se percam que a gente continua contando essas histórias. O canal Lenda dos Orixás existe para isso,
para manter essas raízes de sabedoria bem vivas. E para que essa conexão com o sagrado continue forte por aí, se inscreva no canal, deixa um like, ajuda a gente a manter essa corrente viva. E a espera acabou. Num dia comum, no meio da estrada, o sagrado se materializou na frente dela. Não veio com trovão, nem com vento. Veio com a calma poderosa de uma árvore que ninguém move do lugar. O tempo em pessoa veio cobrar o que era seu por direito de promessa. A voz de Iroko não tinha raiva, tinha o peso do tempo. Era a voz da verdade, só constatando um fato. A balança do mundo estava torta, e a palavra de uma pessoa tem o poder de entortar essa balança. E de endireitá-la também. Entendam, não era um castigo por vingança, era a consequência. Era a lei se cumprindo. Já que ela se apegou tanto àquilo que prometeu, ela mesma passaria a fazer parte da testemunha da sua promessa. Ficaria ali para sempre, junto a Iroko, cantando a história da palavra que não foi honrada. O marido de Olorombi sentia uma falta, uma angústia. Um dia, passando perto da árvore sagrada, ele ouviu um canto. Mas não era um canto qualquer. Era um lamento. Uma melodia tão triste que a alma dele reconheceu na hora. Era a voz dela. Com o coração apertado, mas cheio de sabedoria, ele entendeu tudo. E ele não tentou embanar o tempo, não. Ele usou o seu dom. Pegou um pedaço da própria madeira de Iroko e fez o que sabia de melhor. Entalhou a imagem perfeita do filho, banhou em reza, vestiu com amor. Não era um truque, era uma outra forma de oferenda, a da arte, a da devoção. Iroko viu aquilo e se agradou. O espírito da árvore não queria o medo da criança, não queria o sofrimento, queria a honra da promessa. E o que ele recebeu foi ainda melhor. Uma criança eterna, feita da essência dele mesmo, que olhava para ele sem medo nenhum e sorria. Era a oferenda perfeita. E assim, a dívida foi paga. O equilíbrio foi restaurado, não pela força, mas pela sabedoria do coração e pela beleza das mãos. A promessa foi cumprida de um jeito ainda mais bonito. E Oloron, finalmente livre, pôde voltar para casa, para sua família. Essa lenda, então, nos ensina sobre o ciclo da fé. A palavra que a gente dá é uma semente que a gente planta na terra do sagrado. A bênção que a gente recebe é o fruto. E honrar a promessa é devolver esse fruto para a terra, para garantir que o mundo continue girando em equilíbrio. Simples assim. Histórias como essa atravessaram um mar no coração dos nossos ancestrais. E aqui, no Brasil, elas criaram raízes muito, muito fundas. Elas nos ensinaram que a palavra tem peso, que compromisso é coisa séria, é sagrado. E essa sabedoria virou parte do que a gente é, da nossa força. E essa sabedoria continua viva e sendo compartilhada graças ao apoio da Tenda dos Búzios, que é o canal de jogo de búzios mais querido do Brasil. Eles mantêm essa chama acesa, com lives todo dia e consultas que conectam a gente com o sagrado. E a história termina, mas deixa essa reflexão pra gente, né? Se o próprio tempo está sempre olhando, sempre ouvindo, quais das nossas palavras, hoje, estão criando as raízes do nosso futuro? O que a gente anda prometendo para a eternidade? Pensem nisso.